tudo bem com vocês? Que legal, né? Espero que sim. Vamos falar de 2 assuntos em um só vídeo. Quais? Como funciona o cérebro de uma criança autista e o autismo, hipersensibilidade e hipossensibilidade. Mas antes, deixa seu like, ativa o sininho e no Face, nos segue, vivenciando o autismo, Facebook, YouTube, vivenciando o autismo e a deficiência intelectual. Siga, comente, compartilhe, convide titio, titia, vovó, vovô, todos. E vamos aprender mais sobre o autismo cada dia mais. Então, solta a vinheta! O assunto que iremos abordar hoje, mais uma vez falando sobre o cérebro das crianças autistas. Desculpa, o cérebro das crianças autistas. Como que funciona? O cérebro dos autistas funciona de uma maneira bem diferente da nossa, que somos neurotípicos, que não temos nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de transtorno. Por esse motivo, a forma como pessoas que têm o TEA, ou transtorno do espectro do autismo, processam e respondem às informações também elas são bem diferentes. Mas afinal, o que é que tem de diferente no cérebro de uma pessoa com autismo? Por que o cérebro é tão importante? O cérebro ele é o primeiro órgão que se desenvolve também o mais importante do nosso corpo, pois ele é responsável pela nossa capacidade em diversas áreas, como os nossos pensamentos, movimentos voluntários, a linguagem, que é a fala, o julgamento, percepção. E também ela é responsável pelas funções de movimento, equilíbrio e postura. Isso significa que sem o nosso cérebro não funcionamos. Ou seja, se o nosso cérebro ele não estiver bem, o nosso corpo também não vai estar bem. Qual que é a diferença do cérebro dos autistas? O cérebro do autista ele é diferente de uma pessoa neurotípica, até mesmo no físico. Estudos realizados nos últimos anos mostram que os hemisférios do cérebro de pessoas com TEA têm um pouco mais de simetria do que daqueles sem nenhum transtorno, mesmo que essa diferença não seja suficiente para diagnosticar o autismo. Sabemos que essa assimetria entre os lados esquerdo e direito do cérebro, ele é um aspecto importante da organização cerebral. Isso porque algumas funções cerebrais tendem a ser dominadas, ou usar o termo técnico, lateralizado por um lado só do cérebro. Um exemplo disso acontece com a fala e a compreensão que na maioria das pessoas, 95% são destros e cerca de 75% são canhotos. É processado no hemisfério cerebral esquerdo. E o que acontece é que pessoas que têm autismo têm uma tendência a apresentar a lateralização da linguagem esquerda reduzida. Ou seja, o hemisfério esquerdo, o lado esquerdo, quando ele tem autismo, ele reduz na fala, reduz nos movimentos, ele reduz em tudo. Até essa questão também, porque tanto que o meu filho, ele é canhoto. Tudo dele é a mão esquerda. Ou seja, o nosso cérebro, ela é uma parte importantíssima do nosso corpo. Autismo, hipersensibilidade e hipossensibilidade. A
hipersensibilidade ela é uma característica muito comum em pessoas que têm o TEA, transtorno do espectro autista, assim como a hipossensibilidade. A hipossensibilidade faz parte do chamado de transtorno do processamento sensorial. E ter esse diagnóstico como uma comorbidade do TEA é essencial para que as famílias busquem ajuda e saibam como lidar com momentos em que a pessoa autista vai estar exposta a estímulos muito fortes, o que podem causar crises. O transtorno do processamento sensorial é uma condição na qual o sistema nervoso apresenta dificuldade para processar estímulos do ambiente e dos sentidos. Podem ou não estar presentes em pessoas autistas, mas se trata de um distúrbio distinto do TEA e ele se divide em hipersensibilidade. Pessoas sentem demais os estímulos, por isso os sons podem ser, por um exemplo, mais altos e estímulos visuais muito mais fortes. Hipossensibilidade. Pessoa precisa de muito esforço para sentir qualquer tipo de estimulação. Por isso é comum que pessoas com hipossensibilidade estejam sempre agitados e em movimento. Além disso, quando se identifica o transtorno do processamento sensorial, existem classificações diagnósticas que determinam o quadro daquela pessoa: transtorno de modulação sensorial, dificuldade para regular grau, intensidade e natureza das respostas dos estímulos sofridos, transtorno de discriminação sensorial, gasta mais energia para identificar diferenças e semelhanças dos estímulos, transtorno motores com base sensorial, dificuldade para absorver informações do próprio corpo e reagir de forma coerente com o ambiente. E outra coisa também, cuidado nas rotinas. Se seu filho, se alguém da sua família tem uma criança autista e ela tem uma rotina, cuidado para aquela rotina não ser quebrada e não sofrer uma desorganização. Como assim desorganização? Porque a criança em si sabe que tem que acordar, tomar café, tomar banho, se arrumar e ir para a escola. Não é diferente nas crianças autistas, que eles sabem que tem que acordar, tomar banho, pôr uma roupa e ir para um certo ambiente. Quando se quebra aquela rotina, eles sofrem uma desorganização da rotina. E para repor tudo aquilo novamente vai dar trabalho. Então, cuidado com a desorganização da rotina do seu filho ou da sua filha. Prontos para o próximo vídeo? Logo, logo teremos mais para falarmos aqui. Então, não se esqueçam, deixar seus likes, ativar o sininho e nos seguir nas nossas redes.